perguntar para vocês todos. Alguém sabe o que é Sansar? Essa pergunta não vale para o Walter. Como? O que é Sansar? Não faço a menor ideia. Vou escrever aqui no chat. Também não sei. Não sei também. Não sei. Alguém sabe? Eu também não sei. Vamos ter que chamar o técnico para salvar vocês, rapaz. Walter, você está sem som. Me desculpa. Eu sou péssimo com essas novidades, viu? Não, Eu tava só alertando que entrou agora praticamente todos, inclusive agora o último a entrar foi o Marcelinho, filho do Marcelão, uma lenda do Rio Branco, viu, professor? Uhum. Eu sei que é um... Opa. O Marcelão você conhece. É. Sansar é isso mesmo. Sansar, na vertical, estão a ver aqui? South Africa, New Zealand, Australia Rugby. Ok? Em 95, quando se decidiu profissionalizar o rugby, esses 3 países se juntaram, as 3 confederações dos 3 países se juntaram, fizeram uma empresa chamada Sansar. Isto é uma empresa. Cada um tem 33%, um terço, e todo o rugby organizado nestes 3 países sempre foi organizado dessa forma. E por esta empresa. O rugby profissional. Que antes não tinha, né? E essa Sansar hoje se chama Sansar, com mais um A, porque há uns anos, agora há poucos anos para cá, 4 ou 5 anos para cá, a Argentina também entrou. Ok? South Africa, New Zealand, Austrália, Argentina, Rugby. Ok? Então pronto. Só para começar com isso, e eu não vou falar de coisas técnicas hoje, ok? Eu sou um técnico de rugby amador, ok? Eu sou professor, mas sou professor de gestão financeira, ok? Então, a minha área de pesquisas é mais na área dos negócios. E lá vou me formando aqui e acolá para aprender mais umas coisinhas da educação física. Com o Walter eu falo bastante com ele sobre detalhes. Ok? Eu preciso que vocês me confirmem se estão vendo a apresentação. Sim. Estou vendo perfeitamente. Estou vendo. Tá? Bom. Perfeito. Pronto, então vá lá. Isso aqui foi a minha defesa do doutorado, ok? Fatores de sucesso internacional das federações de rugby da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Ok? Eu vou passar muito rápido, são 100 slides, eu vou passar muito rápido. O índice da apresentação é essa, ok? Pergunta de partida. Reparem o seguinte, eu sou português, não é? E a minha ligação com França é natural, do rugby. E este senhor aqui foi o meu primeiro ídolo, Jean-Pierre Rive. Vocês não sabem, mas ele... não sei se você sabe, Walter, eu acho que você não sabe, mas ele é o padrinho do Pierre Papin-Borne, ok? Padrinho de batismo. E este senhor que depois foi o meu grande ídolo da minha vida, foi o Sérgio Blanco, ok? A França era conhecida como quem jogava o rugby champanhe. Eu era apaixonado, eu via os jogos todos os finais de semana, dos 5 nações na altura, não é? Mas aí, em 87, começam as Copas do Mundo. A França perde para a Nova Zelândia, eu fico triste. Em 91, a França perde nas quartas de final, nem chega na semifinal. Em 95, a França perde na semifinal com a África do Sul. Em 99, perde... Depois de fazer o jogo da vida, talvez o jogo mais fantástico contra a Nova Zelândia de Lomu, na semifinal, ficaram tão felizes e devem ter bebido tão pouco. Na semana seguinte conseguiram perder com a Austrália, na final.
2003 ficaram em quarto lugar, 2007 também, jogando em casa. 2011 voltam a perder na final, terceira vez. 2015 nenhum time dos 5 nações chega nas semifinais. Reparem, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Argentina, nas semifinais e finais, óbvio. Né? Em 2019, quando pensávamos que a Inglaterra finalmente ia equilibrar um pouquinho a coisa, a Inglaterra chega na final, depois de eliminar a Austrália e a Nova Zelândia, chega na semifinal e toma uma liçãozinha de rugby básica, que foi o que aconteceu. Ou seja, esses 3 países podem falar o que quiserem, eles dominam o rugby no mundo. Ok? Mas é muito estranho, porque reparem, a Inglaterra tem mais jogadores que todo mundo. Tem 2,5 milhões de jogadores. Tem 170 mil jogadores adultos. Só a África do Sul que se aproxima. Tem 1/5 dos jogadores e, vai lá, não chega a 2/3 dos jogadores adultos. A França, temos a Nova Zelândia com números muitíssimo inferiores, ou seja, eles têm menos jogadores na Nova Zelândia, desde as crianças até aos adultos, menos jogadores do que jogadores adultos em Inglaterra, do que jogadores adultos em França. E depois temos a Austrália, que também é outro caso, menos jogadores ainda, ok? E além disso, a Inglaterra e a França são os campeonatos em que os salários são mais altos, ou seja, quem tem dinheiro e consegue contratar tudo, técnicos, jogadores, seja o que for, é a Inglaterra e a França. Como é que é possível que a Inglaterra e a França têm tantos recursos humanos e financeiros e estão sempre a perder para estes 3? África do Sul, Nova Zelândia e Austrália. Então, a minha pergunta de partida do doutorado é essa mesmo. Porquê é que as nações da Sanzar ganham tão consistentemente, não é? Bom, aqui vou passar bem rapidão, ok? A questão académica, mas só anotei aqui umas palavras em amarelo. Eles são completamente alucinados pelo equilíbrio competitivo, ok? Todas as competições, seja dentro da cidade, seja estaduais, seja interestadual, seja nacional, seja profissional, eles sempre dizem, temos que ter equilíbrio competitivo. Se não tiver equilíbrio competitivo, se as competições não forem equilibradas, nós não evoluímos. Ok? Tem muitas outras coisas por aqui, eu não vou falar sobre isto com vocês. Se vocês depois quiserem, podem olhar com calma, ok? Agora, eu vou parar aqui um pouquinho. Tem estes senhores aqui, que é o senhor de Boschen, é um holandês, com mais 5 ou 6 autores, e eles começaram a tentar procurar quais é que são os fatores de política desportiva que levam a que haja o sucesso esportivo internacional. Ok? Isto aqui são vários pilares, não é? E aí o que eu trabalhei no meu doutorado foi o seguinte, foi o financiamento, o suporte financeiro, as estruturas e organizações e de governança das políticas desportivas de cada país, as competições nacionais e internacionais, ok? E eu cheguei neste problema, que foi o que eu fui trabalhar durante o doutorado, em que o sucesso esportivo das nações da Sanzar, nos campeonatos internacionais de rugby, assenta na estrutura organizacional das competições internas, que potencia os cruzamentos, vários apoios, seja financeiros, público, privado e etc. Ok? Mas é o que eu quero chamar para vocês hoje, a atenção é isso, é que o sucesso desportivo das seleções, destas 3 seleções, assenta na estrutura das organizações das competições internas deles. Aí tem 3 hipóteses no meu doutorado, ok?
que as grades competitivas integradas, assentes nas bases do rugby amador e das seleções estaduais, são mais facilmente beneficiadas pelas políticas públicas esportivas. As competições limitadas geograficamente facilitam e potencializam o trabalho de branding das equipes. Branding são marcas, ok? Trabalhar as marcas. E a internacionalização do produto rugby facilita a obtenção de recursos privados da sociedade. Essas são as 3 hipóteses que eu fui trabalhar no meu doutorado. Não vou nem perder tempo com metodologia académica com vocês. Aquilo que posso explicar só daqui deste desenho é o seguinte: branding com organizações competitivas, cruzando essas duas dimensões, as competições geográficas levam a um trabalho de branding. Juntando as políticas públicas com organizações de grades competitivas, seleções estaduais facilitam a obtenção de recursos públicos. E recursos com estratégia internacional, nós chegamos à hipótese que a internacionalização do produto facilita a obtenção de recursos privados da sociedade. Estão percebendo que o meu doutorado é em gestão do esporte, ok? As perguntas que eu fui tentar procurar respostas são na área da gestão do esporte, ok? Tem aqui um monte de coisas que depois vocês, quem quiser, pode olhar com calma, ok? O que eu fiz foi algumas entrevistas exploratórias antes de eu ir nesses 3 países. Eu fiz algumas entrevistas exploratórias com os jogadores e treinadores desses 3 países, tanto no Brasil como em Portugal. Fiz muita análise documental por internet. E depois, quando eu fui lá, fiz entrevista, fiz 81 questionários, ok? 33 na Nova Zelândia, 29 na Austrália e 19 na África do Sul. Bom, qual é que seria o universo? No nível internacional seriam estas 3 federações, não é? Eu consegui entrevistar algumas pessoas da Federação Australiana, consegui entrevistar o presidente e um diretor da Federação Neozelandesa. Aqui eram os 15 franquias que existiam no Super Rugby. Agora já alterou um pouquinho, mas de qualquer forma eu consegui entrevistar o CEO dos Bulls, de Pretória, dos Lions, de Joanesburgo, e dos Cheetahs, de Bloemfontein. Na Austrália consegui entrevistar o CEO dos Reds, de Brisbane, dos Waratahs, de Sydney, e dos Brumbies, de Canberra. E na Nova Zelândia consegui entrevistar o CEO dos Blues, dos Chiefs, dos Hurricanes e dos Crusaders. E quem me conseguiu o contacto dos Crusaders foi o João Nogueira, viu, Walter? Bom, cada um desses 3 países, eles são divididos em federações provinciais. No caso da Austrália, são federações estaduais, ok? Eu consegui entrevistar 8 CEOs dessas federações de África do Sul, 8 CEOs das federações da Nova Zelândia e estas 3 cidades que são as principais do rugby na Austrália. Bom, essas fotos foram lá. Imaginem esta taçazinha aqui. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia pegar nela, na minha vida, viu, já? Viu, Walter? E este senhor que está aqui era o número 8 da África do Sul na final da Copa do Mundo 95. Do filme, né? É, do filme. Ele não entrou de início na final, mas foi ele que depois entrou e no final foi ele que estava jogando, número 8, quando fazem o passe para o drop final, né? Quando ele faz a cobertura para o Ralph abrir a bola, certo? Exatamente. Okay. E aqui, este aqui não é tão conhecido, também jogou rugby, mas não é conhecido, mas esta taça aqui é o Run Furley Shield. Também nunca na minha vida imaginei que eu ia pegar nela e que dei a sorte de estar lá quando o Waikato ganhou, e aqui foi na segunda-feira e eles tinham acabado de ganhar a Currie Cup no sábado. Bom, e no nível do amador, que é aquele que nós conhecemos, aquilo que vocês conhecem, aquilo que nós vivemos, que são os nossos clubes, não é? Eu consegui entrevistar, nessas federações que eu fui, eu consegui entrevistar pelo menos 2 em cada cidade, exceto em Sydney consegui 8, em Brisbane 5,
em Christchurch 4 e em Auckland 3. Eu acho que não estou enganado. Está aqui exatamente todos os que eu consegui, ok? No Rugby Championship, 3 na Austrália, 2 pessoas da Nova Zelândia nas federações. Super Rugby, 3 franquias em cada país, e Nova Zelândia conseguiu um quarto. Nas federações provinciais, 8-14, 3-9, 8-14, e aqui são os campeonatos. Em Pretória chama-se Carlton League, entrevistei 3 clubes, 3 presidentes de clubes. Em Joanesburgo, a Pirates Grand Challenge, como se chama o campeonato de lá. City League, Queensland Premiership, ACT, Sheffield Sydney. Pronto, estão aqui os nomes todos das competições. Vocês depois na gravação vão ver. Ok? Bom, como é que eles se organizam? Isso eu estudei um pouquinho antes de ir para lá, e depois, quando cheguei lá, que fui perceber algumas coisas que eu mesmo assim não entendia. Ok? E é o seguinte, isto é o que nós sabemos. O Super Rugby joga de fevereiro a junho, joga 15 rodadas, depois tem quartas de final, semifinal, final. Portanto, cada franquia joga 15 jogos com certeza, e talvez mais 3. O que nós também sabemos que as seleções nacionais essas 3 seleções jogam no segundo semestre. Primeiro recebem 3, sempre tem os times do Norte que visitam, e são 3 jogos normalmente. Depois têm 6 jogos do Rugby Championship, e depois em novembro viajam à Europa e jogam 4 ou 5 jogos. Bom, isto é o que todo mundo sabe. Como é que funciona depois os outros níveis? O que eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Os campeonatos de cada província, na verdade, eles são muito mais da própria cidade do que da província. Exceto 2 ou 3 casos, no campeonato de Sydney, os clubes são todos de Sydney. Os campeonatos de Joanesburgo são todos de Joanesburgo. Os de Pretória são de Pretória. Os de Christchurch são de Christchurch. E por aí vai. E eles jogam 18 a 21 jogos também, porque normalmente são 18 jogos, e depois têm quartas, semifinais e finais. Os jogos são todos os finais de semana, direto. Okay? E só joga de fevereiro a junho. Só joga de fevereiro a junho. Os clubes amadores até acho que começa no início de março. Acaba no mesmo final de semana que tem a final do Super Rugby, tem as finais destas cidades todas, e na semana seguinte, o que é que acontece? Dos jogadores todos do Super Rugby, os que são selecionados vão para as seleções e se juntam aos All Blacks, aos Wallabies e aos Springboks, e os que não são selecionados vão ser distribuídos pelas seleções estaduais para jogarem mais 10 a 12 jogos durante o segundo semestre. Como estes profissionais não conseguem, são 5 franquias por país. O número de jogadores de uma franquia, não é? Que é o mesmo número de jogadores, são 30 a 35 jogadores, eles são selecionados para os All Blacks, ou para os Wallabies ou para os Springboks. Os outros todos, que equivale a 4 franquias, são distribuídos por 14 equipes. E para completar esses times, essas seleções estaduais, que vão ter entre 8 e 12 jogadores profissionais que são distribuídos, eles vão selecionar jogadores amadores que jogaram no primeiro semestre nos campeonatos municipais distritais. Não é? Bom, esta questão de que o final de semana é coincidente, eu não fazia ideia, e realmente a questão é a seguinte, é como vocês jogassem no campeonato pelo Band, imagina, aqui durante o primeiro semestre. No segundo semestre, vocês são selecionados e se juntam aos melhores jogadores de São Paulo e vão jogar um campeonato interestadual do Brasil. Ou seja, vocês treinam e jogam durante 6 meses todos juntos no Band e depois treinam e jogam durante 6 meses na seleção de São Paulo. Os melhores jogadores, não é? Bom, e o que é que como é que cada clube funciona? Bom, eu já vou mostrar em seguida, mas é incrível como quase todos os clubes têm equipa A, B, C, D. Aquilo que na Argentina se fala primeira, pré-intermédia,
primeira, intermédia, pré-intermédia e pré-intermédia B. E também 3 times que eles chamam Colts, que são os menores de 21, menores de 20 e menores de 19. Bom, vocês vão ver agora a seguir, que é o seguinte. Para jogar no campeonato de Sydney, que é a Shut Shield, só tem 12 equipes participando. Porquê? Porque só 12 que conseguem ter 4 equipas adultas, que são os Great Teams, e 3 equipas de Colts. Se você só tiver 3 equipas de adultos, você não joga a Shut Shield. Se você só tiver 2 times, o M21, o M20 e não tiver M19, você não joga a Shut Shield. Então, todos os outros clubes, que existem muitos em Sydney, não conseguem jogar porque não conseguem ter esta condição de ter estas 7 equipes. E o que acontece? Desculpa, Zé, posso fazer uma pergunta? Pode. Todo mundo que tiver dúvidas pode perguntar. E esses times que não jogam esse torneio, o torneio da cidade, eles fazem o quê? Eles jogam outros torneios, mas, por exemplo, no caso de aqui embaixo, né, que está Hawkins Trophy, isto é em Canterbury. Só é obrigatório ter 2 times e um Colt. Não é tão exigente quanto Sydney. Mas todos os times têm 4 grades e 3 Colts. Todos. Acontece o seguinte. Se um time não tem 4 grades e 3 Colts, o que é que acontece? A equipa, em vez de jogar contra a equipa principal, contra as outras 12 equipes, as outras 12 equipes, 12 clubes, ela joga na segunda divisão, que é, na verdade, a segunda divisão são as equipas B, entendeu? Sim. A segunda divisão sim. é das equipas B, ou seja, se o nosso clube só tem uma equipa principal, não tem esse tanto de equipas B, C e D, ele vai jogar no campeonato das equipas B ou das equipas C. E aí eu perguntei, como é que se escolhe, e como é que se define se joga na equipa, se um clube joga com a equipa A na Série B, Série C? Não, isso são eles que têm que decidir. Como assim? É verdade, mas eles disseram mesmo isso, eles é que decidem. Eles é que têm que ter, eles é que têm que saber se vão jogar num campeonato que seja competitivo para eles ou se vão querer tomar 100-0 de todo mundo. Interessante isso, né? É bem longe da nossa cultura esportiva, né? Bem longe da nossa cultura esportiva. É aquela coisa. Se você quiser botar o Bangu para jogar com o Flamengo, tudo bem, mas vai sofrer, né? Ou vai à falência e tem um monte de clubes pequenos que não conseguem jogar com os times superiores. Então nós temos tendo esses problemas nos estaduais, não é? De futebol. E este rugby que nós estamos aqui falando, que eu estou aqui mostrando para vocês, é como se fosse o futebol deles, não é? O principal. Sim. Tem clubes de rugby em todos os bairros das cidades, né? Zé, eu vou aproveitar aqui, porque hoje em dia em São Paulo, né, você conhece a nossa realidade, Sim. e aí todos os garotos estão vivendo isso também. Hoje em dia nós temos pouquíssimos clubes de rugby, né? Nós temos muitos times de rugby. E hoje em dia é meio complicado de você... como que você não vai chamar de clube um clube que está federado na Federação Paulista, está lá cadastrado, tem jogadores cadastrados, não tem qualquer tipo de base, não tem um campo, não tem uma sede, mas é um clube, ele está na Série B, está na Série C. Eu mesmo fui treinador de um clube da Série B que não possuía campo, não possuía sede. Não é? Então, assim... Antes de você avançar, só posso dizer, nenhum clube desse tem sede. Mas pode continuar, já vou explicar. Sim, sim, esses clubes deles não têm sede. Não. Todas as sedes são, a grande maioria, 90-95% são campos, que como eles só usam durante 6 meses, durante os primeiros 6 meses são campos de rugby que eles treinam e jogam das prefeituras e que cedem ao clube A, B ou C. E que no segundo semestre vão ceder os mesmos clubes aos clubes de cricket. E quem é que banca isso?
Então, a parte, eu vou chegar mais à frente você, mas quem banca como? Os campos em si? Os jogadores, as estruturas. Os jogadores são amadores, atenção, né? Podem Todos receber mais amadores. custo, alguma coisa, mas é tudo amador. Estou a falar aqui na zona dos clubes que são iguais aos nossos, ok? A minha opinião, Japa, um Rio Branco, no seu auge, um São José, Pasteur, o SPAC, o Band, são clubes que jogam, e a Poli, obviamente, mas que é mais recente, jogando nestas cidades, vão ser clubes que estão ao mesmo nível. É mesmo? Na minha opinião, ok? Se você me disser, estou ao mesmo nível de Sydney, talvez não, ok? Porque realmente você não consegue, você não tem 7 times, ok? Você não tem 7 times de adultos. 4 de adultos puros e mais 3 de sub-21, sub-20, sub-19. Mas, se você for jogar em North Harbour, ou em Counties, ou em Acato, Manawatu com certeza, entendeu? Sim. Com certeza absoluta, você estaria ali tranquilamente lutando com eles. Não estou a dizer que vai ganhar, mas não vai passar vergonha. Você pode fazer uma gira nessas cidades e vão ser jogos super interessantes. É porque eles têm uma grande vantagem se você fizer isso, que é, você vai e joga contra um time, contra um clube. O clube que seria o time principal deles. No jogo seguinte que você tinha marcado com outro clube, o outro clube já sabe, não adianta botar o time principal, vamos botar o time B ou C, entendeu? Para que o jogo seja mais legal. Então, talvez só no primeiro jogo possa ter uma discrepância por não sabermos em que pé que estamos, nem nós nem eles, né? Mas logo a partir daí, olhando os jogos seguintes, eles, como têm os outros times, o B, C e o D, eles vão dizer é mais adequado é botar o time B ou C. Ok. Pronto. Isso aqui é toda esta parte aqui de baixo. Eu botei em negrito a Austrália, o que não está negrito é a Nova Zelândia e os verdes são da África do Sul. Ok? Mas reparem, nenhum campeonato desses tem rebaixamento. Estão vendo aqui? Tem aqui um Waikato que tem um playoff, mas como acaba que é equipas A contra equipas B, nunca existe este playoff. E o único que tem aqui, o último para o primeiro, é lá a zona de Valk, que é a zona próxima de Joanesburgo, mas que não faz parte dos Lions. É uma federação pequenina. E reparem, cada campeonato tem 12, 9, 7, 10, 15, 12, 9, 14, 12, que é o suficiente para você fazer um semestre de ida e retorno, não é? Como é que fala? Ida e volta. Turno e ida retorno. E volta, isso. Turno e retorno. E depois acaba que no final tem sempre semifinais, quartos de finais ou semifinais e finais, né? Mas se vocês depois subir para o nível seguinte, que são os campeonatos interestaduais, não é? Também, ok, não tem descidas e subidas, não tem descidas e subidas. Só na Nova Zelândia, que eles são 14, dividem em 7, apesar de jogar todo mundo contra todo mundo. E o primeiro troca com o último. É mais para ter alguma lógica ali no meio, para não ficarem então no limbo e desistirem, não é? Para terem alguma coisa pela qual lutarem. No Super Rugby são 15 clubes, ninguém desce, ninguém é promovido nem rebaixado, e o Rugby Championship, obviamente, que são 4 seleções e ninguém é rebaixado. Não é? Alguém tem alguma dúvida sobre esta caracterização? Eu tenho. Pode falar. Mas é um negócio meio... Você já falou faz um tempinho já. Não tem problema. Pelo que eu entendi, os jogadores que jogam Super Rugby no primeiro semestre não jogam as ligas amadoras, certo? Ainda tem isso. Não é certo, não. Me desculpa, eu nem falei desse detalhezinho, que é o seguinte, eu vou subir para cima, vou voltar atrás. O Super Rugby, quantos jogadores que vão para um jogo de Super Rugby, de uma franquia? Quantos que vão
o Bordeiro? Acho que 23. 23, né? Mas o elenco são 35, 37. E aí os outros ficam sem fazer nada? Não. Todos os jogadores do Super Rugby, eles têm que ter uma ligação, têm que estar federados por um dos clubes amadores. E se você não é escalado para ir jogar o jogo no final de semana, você está liberado e vai jogar pelo seu clube amador. Já viu já? Entendi. Imagina os dois elencos que o seu Palmeiras tem. O Zé Rafael não foi relacionado. Ó, você vai ali jogar pelo 15 de Piracicaba esse final de semana. É isso que acontece lá. É cultura, né? É uma coisa que... A questão é, ou seja, o cara que joga o Super Rugby, ele vai jogar esse torneio de um nível que para ele, quer dizer, para toda a estrutura manter esse nível, tem que ter isso aí, né, cara? Acho que a gente percebe a diferença real. Acho que tá aí o grande X, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que isto tudo é a grande razão desses três países com salários muito inferiores, com muito menos jogadores, serem tão melhores principalmente que Inglaterra e França, né? Porque os outros países são pequenos, né? A Irlanda, o Gales e Escócia são pequenos e não tem tanta gente, né? Mas Inglaterra e França era para dominarem o mundo do rugby. A quantidade de jogadores que eles têm e dinheiro que eles têm não existe em mais nenhum lugar do mundo. Fugindo um pouquinho assim. Pode falar, Gutô, desculpa. Eu só fazer uma pergunta só sobre isso. Por que você acha que os outros países não adotam também esse método aí, tipo Brasil, enfim, Inglaterra, França? Bom, é porque em 95 era tudo amador, não é? E aí, quando começou o profissionalismo, os franceses e os ingleses copiaram o futebol da Europa. E depois que um investidor vai e compra um Palmeiras, o cara vai vender o Palmeiras para quem? Vai entregar de graça para as federações de volta? Não vai, né? Tem que pagar. E aí é complicado voltar atrás. É mesmo complicado. Eu entendo a dificuldade. Agora, a Irlanda, aí o Walter vai falar com vocês depois com mais calma, a Irlanda era um saco de pancada, rapaz. Antes do profissionalismo era um saco de pancada. Na verdade, eles eram jogadores que jogavam em Inglaterra e que tinham pais e avós irlandeses e pronto, para poder jogar um nível internacional. Como eu não vou jogar por Inglaterra mesmo, olha, vou tentar jogar pela Irlanda. A Irlanda sempre foi um saco de pancada. Vocês forem ver, antes de 95 e depois de 95, a Irlanda é uma diferença louca. Louca. A Irlanda hoje é sempre candidata a ser campeã do Six Nations. E a Irlanda foi a única que copiou este sistema. Okay? Eles têm 4 franquias profissionais, eles também só têm 4 seleções estaduais, que são as regiões deles mesmo, não é? E os clubes jogam, a primeira divisão, como a Irlanda é muito pequena, a primeira divisão jogam todos, não é? A Irlanda é menor que Portugal. Portanto, Portugal é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, para vocês terem noção. E a Irlanda é menor ainda. Então dá para jogar todo mundo, né? Então eles 12, não lembro se agora são 12 ou 16 na Série A deles, mas depois abaixo é tudo, debaixo disso só tem campeonatos dentro de cada uma das 4 regiões. Foi o único país que se aproximou desse sistema foi a Irlanda. Agora, se você me quer perguntar porque é que o Brasil não faz isso, aí tem que perguntar para Walter. Teria que perguntar a Eduardo Mufares, que ele super se dedicou os últimos 10, 12 anos da vida dele ao rugby do Brasil, mas ele não acredita nesse sistema. Então, e é assim, antes do Mufares, o Walter sabe, o Walter para poder jogar de amarelinha, ele tinha que pagar, não é verdade?
E ele pagava pouco, porque como era de São Paulo e tal, pagava pouco. Mas os coitados que não eram de São Paulo tinham que pagar as passagens para ir treinar em São Paulo, não é? Exatamente isso. E aí vocês rachavam e tal, mas tinham que pagar. Mais do que isso, viu, Zé? Assim, acho que é uma coisa bem interessante também, é o modelo argentino, assim, porque eu não conhecia, tá, todos esses modelos que você apresentou pra gente. Eu sou fã do rugby argentino, né? Eu acompanho o rugby argentino, eu gosto de ver Nós somos todos, não tem como não. Os jogos da Urba, eu tô querendo acabar essa pandemia para ir com minha família para Buenos Aires assistir jogo. Mas eu acho que além de tudo isso que você falou, e o que eu queria conhecer um pouco mais, eu não sei se você tem mais informação, é sobre a base desses países, entendeu? Como é que lá em Sydney a base? Como é que é o campeonato juvenil de Sydney? Existe? Sim, eu vou falar. Mas antes de eu falar, só uma questão. A Argentina não está nada longe disto. Atenção, hein? A Argentina tem os clubes com estas equipas todas, certo? Você sabe que isto é verdade, não é? Sim, conheço. E jogam campeonatos dentro do estado. O campeonato da Urba é da Urba. Eles, depois, de vez em quando, há anos que funciona um campeonato nacional, outros que não. Mas eles não se dedicam a isso. Eles se dedicam a ser campeões da Urba, ou não é? Verdade, tem razão. Eles têm um torneio eles fazem seleções provinciais e têm um torneio, ok? Eles têm uma franquia que eram Jaguares, que jogavam no Super Rugby. Era só uma. É uma questão financeira, não há mercado para mais na Argentina, não é? E tem as seleções. E repare que o calendário também é muito parecido, ok? Os municipais, os estaduais, eles esticam um pouquinho mais para a frente, ok? E o campeonato interprovincial é menor. Eles acabam que só jogam, acho que 5 jogos, eu acho. Mas de resto, a seleção aqui em cima joga igualzinho às outras 3 que nós estamos aqui falando. E os Jaguares jogam igualzinho aos outros, só que são só um e os outros têm 5 cada um, né? Sim, perfeito. Agora voltando à base, ok? Da pergunta que você fez da base. Bom, aí foi um choque para mim, já vou avisando. Você se prepara. Na Nova Zelândia é proibido um clube ter equipes dos 12 aos 17 anos. Como assim? Eu vou repetir, ok? Os clubes estão proibidos de ter equipes de 12 a 17 anos. Porque o rugby é nas escolas. O rugby é nas escolas, ou seja, cada um de vocês que estão aqui me ouvir, cada um estuda na sua escola, não é? Imagina o que é na sua escola ter lá um campo de rugby, você treinar com os seus amigos que são da sua turma, ou das outras turmas, mas são da mesma idade, e depois você vai jogar contra as outras escolas. Aquelas rivalidades que a gente tem quando vocês saem na balada, sabem? Porque aquele é da escola não sei o quê, a escola não sei o que mais. Muito mais saudável a gente se encontrar em campo e ver quem é o melhor e acabou, né? Agora, os melhores clubes... Walter, os melhores clubes todos têm uma coisa que eles chamam que é Junior Clubs, que é dos 6 aos 11 anos. Entendeu? Sim. Pronto. Então, dentro da cidade de Sydney, dentro da cidade de Christchurch, você vai lá num parque de Christchurch, aquilo é assim, aquilo é um parque gigantesco, o parque central de lá deles. E o negócio eles só chegam lá e pintam, porque aquilo é tudo grama mesmo, chove todos os dias, né? O ano inteiro, é tudo verdinho, a prefeitura só tem a obrigação sempre de ir lá cortar a grama, eles pintam o gramado, os campos, não é? De rugby, vários, tem uns 14 ou 15 campos, e põem assim uma placazinha que este é o campo A, aquele é o B, o C, o D, e depois está escrito que
o A, B e o C são para o clube tal, o C e o D são para o clube tal. Cada clube tem aqueles campos. Agora o mando de campo é meu, agora jogamos aqui. Agora o mando de campo é seu, agora vamos jogar ali. Mas é assim mesmo, funciona. Os campos não Legal. são deles, é no parque, né? E pronto, Aí isso abusando. até aos 11, não é? Aí depois vão para as escolas e o normal é que você fica mais ou menos no seu bairro, não é? Então acaba que quem joga num clube dos 6 aos 11 normalmente vai para aquele colégio e depois, lá na frente, depois, quando sair da escola, volta para o seu clube, não é? Informação. Questão familiar, tudo. Mas tem uma diferença que nós não temos nem em Portugal nem no Brasil, que é o seguinte: todos estes países anglófonos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, Canadá, Estados Unidos, tem mais, mas estes são os que todo mundo sabe que são países ricos, não é? As universidades são pagas, mesmo que sejam públicas, elas são pagas. E são pagas ao preço de mercado. Então, se você quer fazer uma faculdade de medicina, você vai ter que pagar $50 mil por ano. A questão é, tem muitas bolsas para esporte, então, muitos jogadores conseguem jogar na seleção estadual. Os jogadores dos colégios, se conseguem estar na seleção estadual no último ano do colégio, e eles são da equipa principal da seleção estadual de São Paulo, imagine, com certeza as universidades do Brasil inteiro, lá o caso é Nova Zelândia, vão brigar e vão oferecer bolsas para você não precisar pagar. Entendeu? Sim. Esse incentivo nós não temos, não vamos ter nunca, né? Mas isso, isto que eu falei para vocês já ouviram falar dos Estados Unidos, sempre, bastante nos filmes, né? Mas é igualzinho, é copiar e colar. Os Estados Unidos copiaram e colaram da Inglaterra, e os outros países todos que eu estou falando, todo mundo copiou e colou da Inglaterra. É tudo igual. Show! Ok? Ficou claro como é que é a base lá? Olha, professor, muito obrigado aí por todas as informações, muito legal mesmo. Essa galerinha aí toda que está acompanhando são todos pré-vestibulandos, como eu te falei, né? Todo mundo ingressando na faculdade agora, nos últimos anos, e pensando agora no que vai fazer da vida. Então, é isso mesmo, é uma fase muito legal da vida. Não é fácil, mas é legal. Depois, quando olhar para trás, vai achar mais graça. Agora, bom, continuo? Continua, por favor. Tem mais dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer botar? No caso da África do Sul, por exemplo, o campeonato universitário é poderosíssimo. É muito forte, muito forte. Eles brigam mesmo para ter os melhores jogadores. Eles já começam a dar bolsas até para irem para os melhores colégios antes de ir para a faculdade. Já começam a oferecer bolsas nos colégios, para que ele esteja no melhor colégio, para que consiga, até pela questão académica, chegar na faculdade. Bom, vamos lá para a frente. Bom, eu aqui vou passar mais ou menos rápido, mas o que eu queria deixar bem claro para vocês é o seguinte: pela primeira hipótese que eu falei, ok, em que ao ser assente as bases do regime amador e das seleções distritais são mais facilmente beneficiadas pelas políticas públicas desportivas. O que é que eu encontrei lá? Existe vontade política de ajudar o esporte, que é importante como o rugby, mas é absolutamente proibido o Palmeiras, o Flamengo, o meu Bahia receber um centavo que seja de dinheiro público. É proibido. Então, as companhias do Super Rugby não podem receber um centavo de dinheiro público. Ok? Então, todos os apoios públicos, financeiros e não financeiros, e quando eu digo não financeiros, são os campos, não é? Se você tem acesso aos campos, você não tem que pagar por eles, não é? Então, e se você tem aos escritórios, aos estádios, isso tudo aí é apoio público. Eles são canalizados para as estruturas amadoras e semiprofissionais das seleções estaduais são as que ainda recebem esses apoios. E os clubes amadores. Reparem, isto aqui está
estamos aqui a falar mesmo sobre grana pública, ok? Isto é grana, aqui é grana, e aqui é apoio não financeiro, ok? Então, reparem, a Federação Australiana recebe do seu orçamento total 2,81% é do Comitê Olímpico Australiano, desde que tem Sevens no rugby, nos Jogos Olímpicos. Antes não recebia nada. A Nova Zelândia, 2,65%. Da Federação Neozelandesa, 2,65% do seu orçamento, que é quase nada, né? Vem também do Comitê Olímpico. E na África do Sul a mesma coisa, 2,85%, quase nada. E apoios não financeiros. África do Sul, nada. Austrália, nada. E Nova Zelândia, eu botei aqui um asterisco, foi quando foi a Junior World Cup, tiveram umas ajudas, mas não em dinheiro. Okay? No Super Rugby, olha aqui dinheiro, zero. Zero. A África do Sul tem uma coisa ridícula que é um apoio para a questão do trânsito à volta dos estádios nos dias dos jogos. O Estado prefere entregar o dinheiro para a franquia e vocês que se virem resolvem o problema. Os não financeiros, tem um caso só na Austrália, que é em Canberra, em que os Brumbies gastaram 35 milhões de dólares australianos para construir o seu CT lá, mas também umas instalações que fazem uma conexão com a Universidade Nacional da Austrália, a Australian National University, que é a melhor universidade da Austrália, né? Então, eles estão dentro dos terrenos da universidade, então o único apoio foi esse, é que o terreno não precisaram comprar, mas o investimento foi feito por eles e está lá feito, né? Na Nova Zelândia, 50% das franquias que eu entrevistei, ou seja, duas, o que é que acontece? Os Chiefs, todo o CT é dentro da Waikato University e os Blues, todo o CT deles é dentro da Auckland Tech, a universidade também, tecnológica. E no caso da África do Sul, dois têm apoios, que são os Cheetahs, que usam aquele estádio fantástico é estadual, e os Bulls recebem, mas também é muito a questão, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com essa questão de trânsito e não sei o quê, porque eles têm mesmo problemas com o trânsito lá em dias de jogos. Depois, deixando o nível, nas seleções provinciais, aí sim que o dinheiro começa a entrar. Olha aqui, todas as seleções provinciais da África do Sul recebem grana pública, estamos a falar pública, não estamos aqui falando de dinheiro privado, só público. E dos 8 que eu entrevistei, 6 têm estádios e CTs para treinar que não são deles, que são do Estado, não é? Das províncias, dos governos estaduais. Nova Zelândia, todas as federações estaduais recebem grana pública e das 8 também 6 têm apoios não financeiros. Na Austrália que isto ainda está um pouquinho engatinhando, porque era só o terceiro ano que estava tendo o National Rugby Championship, ok? Agora, nos clubes, reparem, na Nova Zelândia não tem nem dúvida, olha aqui, em todas as cidades, todos os clubes recebem grana pública, olha aqui. Todos. E quase todos, exceto aqui um e aqui outro, recebem os seus campos para jogar. E para treinar e para jogar. Na Austrália, Canberra é um caso à parte, não sei, porque a ACT, eles têm umas leis diferentes lá, então não podem ajudar também nem os clubes amadores, mas em Brisbane todos recebem e em Sydney não são todos. Mas apoios não financeiros são quase todos, não é? E na África do Sul, a história também é muito parecida. Então, reparem que em termos de apoio público, financeiro e não financeiro, existe no nível amador, existe no nível das seleções estaduais, 0 no profissional e quase 0, ou seja, só do Comitê Olímpico nas federações nacionais. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isto? Posso continuar? Acho que sim. Então pronto.
Vamos lá. Pronto, então falei sobre isto, depois tem estas questões com todos os autores que eu tive que estudar e pesquisar e que conecto, não é? Depois vou para a segunda hipótese. As competições limitadas geograficamente facilitam e potencializam o trabalho de branding. Branding, já disse, que é o trabalho das marcas, das equipes, ok? Então, vamos lá. O que é que nós percebemos da relação das marcas com os mídia? A cobertura televisiva do Rugby Championship é maioritariamente pelas TVs abertas nacionais. A do Super Rugby é maior nas TVs fechadas. Os campeonatos interprovinciais têm uma presença televisiva desde a TV aberta às TVs locais e pelas fechadas, e o streaming que estava começando naquela altura, que já não era insignificante. Hoje em dia todo mundo sabe que existe, se não existe em alguma televisão, com certeza a gente consegue ver os jogos num streaming qualquer, nem que seja pirata, não é? E apesar de existir alguma cobertura de TVs locais nos clubes amadores, a maior exposição é nas mídias digitais e na imprensa local. O reconhecimento das marcas é assim, todo mundo conhece as seleções, todo mundo conhece também os seus clubes, mesmo que não sejam os seus, mas, por exemplo, eu não sou do Palmeiras, mas sou do Palmeiras, todo mundo aqui sabe que o Palmeiras é verde, né? Eles ainda tem aquele símbolozinho do P de palestra, não é? Então, o do Flamengo nós também sabemos, mesmo não sendo fãs, nós acabamos que sabemos como é que são as camisas e os logos dos outros clubes, não é? E também das seleções provinciais, a mesma coisa. Exceto na Nova Zelândia, que estava começando. Na associação a uma marca, ficou claro que no ambiente competitivo profissional se associam sempre as marcas ao sucesso. Nas competições interprovinciais, a associação era sempre em questões à volta da cultura. E no ambiente de competição amadora era sempre a questão da camaradagem esportiva. Sempre. Porque é que eu gosto do meu clube? Porque é onde eu encontro os meus amigos. Porque é lá que eu levo os meus filhos e que estão com os filhos dos meus filhos. É uma questão muito mais de camaradagem esportiva do que o interesse no sucesso, puro e simples. Ok? E as fidelidades são muito fortes, isso nós sabemos, é como o futebol, são muito, muito fortes. E delimitação geográfica. Ok. E, portanto, o que nós conseguimos demonstrar foi que a delimitação geográfica das competições facilita muito o trabalho de branding. Ok? Isto aqui são coisas mais académicas, não interessam. E depois a internacionalização do produto rugby facilita a obtenção de recursos privados. Ok? Eu vou andar aqui para a frente. Ok? Se vocês quiserem podem olhar isto com calma. Esta parte é mais académica. É muito legal, mas acho que não é o foco que vocês têm aqui hoje. Ok? Agora isto sim interessa. Ok? Agora vai falar dos recursos privados. Nós falamos dos públicos e agora são os privados. Reparem, as seleções nacionais da África do Sul, Nova Zelândia e Austrália, 90% são de multinacionais, os patrocinadores. Ok? No Super Rugby, na África do Sul, também a maioria é multinacional, mas na Austrália e Nova Zelândia, a maioria dos patrocinadores já são de nível nacional, já não são de nível multinacional. Nas seleções provinciais, a África do Sul ainda tem uma preponderância em multinacionais, apesar de os locais já serem muito fortes, mas claramente a Austrália e Nova Zelândia estão muito mais pelos patrocinadores de empresas regionais, ok? E nos clubes, e aí que é transversal aos três países, claramente a grande maioria, quase todos os patrocinadores são nível local. E quando diz nível local, é local mesmo, viu? Eu fui nesses clubes todos que eu visitei e estão lá placas dos patrocinadores. É o açougue, que é quem oferece a carne para o terceiro tempo, é o concessionário de automóvel, que no dia dos jogos que tem aquela gente toda. Vocês imaginem um dia de jogo.
são sete times que vão jogar, certo? Eles têm 2 campos. Começa às 11 da manhã. Começa o jogo das equipas D e o jogo dos menores de 19 anos. Depois, à 1, começa o jogo da equipa C e dos menores de 20, ao mesmo tempo. Depois tem o jogo da equipa B e dos menores de sub-20, menores de 21. Isto tudo, um jogo atrás do outro, em 2 campos. E depois fica no campo principal o jogo principal, não é? Da equipa A. Quando chega a equipa principal, o jogo da equipa principal, imaginem a quantidade de gente que não está ali. São os jogadores todos dos 2 clubes, porque é o clube que está mandando, e o visitante. De 6 times, ou seja, 6 vezes 20, 120, são 2 clubes, dá 240, mais as namoradas, os pais, os cachorros, essa gente toda. Imaginem, estão 500 pessoas a 1000 pessoas vendo um jogo, só porque todo mundo está conectado com alguém dali, do clube, amador, não é? Então, claro que o concessionário ali da região, ele quer patrocinar o clube, porque ele quer ter um carro e ter um mini stand para poder fazer negócios. Então, os caras dos seguros que patrocinam, a agência bancária que patrocina. A agência bancária é local, não é o Bradesco que patrocina a Seleção do Brasil, é a agência do Bradesco dali, da região, que patrocina o clube local, porque sabe que vai conseguir fazer negócios nos dias dos jogos. Ok? Então, os patrocinadores são tudo nível local, a grande maioria. Alguém tem alguma questão sobre isso? Acho que não. Bom, vamos passando para a frente. E, portanto, eu aqui falo uma coisa, é meio académico, mas é muito legal, porque este senhor aqui, eu conheci este senhor ao vivo e a cores lá em França. Ele é francês, André. E ele também adora pesquisar muito sobre futebol, não é? Porque ele é um super economista, muito reconhecido lá, e ele é fã do rugby, então também faz muitas coisas sobre rugby. E ele, tanto no rugby como no futebol, ele diz que os clubes franceses, tanto de rugby como de futebol, evoluíram do desporto amador profissional, passando de receitas que eram de espectadores. Os clubes, quando eram amadores, tinham receitas de espectadores, subsídios estaduais, patrocinadores de âmbito local. E hoje o mundo esportivo mudou e agora é mídia, multinacionais, patrocinadores multinacionais, merchandising e tudo mercados de âmbito global. E é um pouquinho sobre isso que eu trabalho, né? Que eu trabalho no meu doutorado. E aí pronto, nas conclusões, eu vou só resumir aquilo que eu falei com vocês, que é os donos dos clubes somos nós, não é? Somos os membros, vocês são os donos, vocês é que são os donos, vocês nas Assembleias Geral do Bandes, vocês que vão lá votar, não é? Quem é o dono da Federação Paulista são os clubes, o Bandes tem os seus votos dentro da federação. Quem é dono do Super Rugby, das franquias de Super Rugby, são as federações provinciais, mas também uma parte de investidores privados. E aqui elas são empresas privadas, ok? E quem é dono da Confederação Brasileira são as federações estaduais do Brasil, não é? E lá em todo lado no mundo é a mesma coisa. Em relação à mídia e a sponsors, ele vai subindo. Olha aqui essa setinha. Os clubes aparecem nas mídias sociais e imprensa local e os sponsors são maioria locais. As seleções provinciais, estaduais, aparecem noutras TVs e a maioria dos seus sponsors são regionais ou nacionais que têm a sede nessa região. No Super Rugby, a exposição é toda pelas TVs pagas e os seus patrocinadores são multinacionais ou grandes empresas nacionais. E as seleções nacionais, All Blacks, Wallabies e os Springboks, aparecem sempre nas TVs abertas e os seus patrocinadores são quase todos multinacionais. Na questão do apoio público, ao contrário, vai descendo. Ou seja,
As seleções até podem ter os seus estádios públicos, às vezes ajudam, mas a questão financeira é quase nada, é só 2%. O Super Rugby é a mesma coisa, zero de dinheiro e quase nada de apoios não financeiros. Aí continua descendo, aí começa. O public funding de grants, de subsídios, aparece bastante forte nas seleções provinciais, e os estádios e os CTs são totalmente postos à disposição das seleções provinciais, e os clubes têm os seus estádios e os parques públicos e recebem também uma porcentagem muito grande de financiamento público, de subsídios. Eu falo muito do equilíbrio competitivo, foi uma coisa que eles realmente claramente são fanáticos, não é? E o que acontece é o seguinte, que nós encontramos, os dados que conseguimos comprovar foi o seguinte: nas competições profissionais, o equilíbrio competitivo tem sido procurado pela limitação da utilização de receitas. Alguém aqui sabe que algum exemplo de limitação da utilização de receitas que sejam feitas em competições profissionais? Walter, pensa nos Estados Unidos. Como é que é feito lá? Bom, aqui nós temos um exemplo do vôlei feminino. Você conhece a realidade do vôlei? Nós temos jogadoras níveis 1, 2 e 3, né? Em cada equipe, cada uma pode ter tantos, e aí tantas jogadoras do nível 1 que recebem um salário tanto. E assim há um equilíbrio entre as equipes, né? Eu não sei se você conhece a realidade do vôlei feminino brasileiro. Vôlei brasileiro. Pronto, isso é uma forma, né? Ok. E isso é uma forma, claramente, né? Está a limitar o número de jogadores de topo por clube, que é para que seja distribuído por todos. Como é que é feito nos Estados Unidos, na NBA e NFL? Logo, só para entrar, para começar lá, como é que fazem? Primeiro, a limitação os drafts, logo, né? Os drafts, quem isso. Quem é o primeiro a escolher? Quem é o primeiro a escolher? Os jogadores que vêm do... É o clube que ficou por último na competição anterior. É? Pronto, não é exatamente assim, mas é muito próximo disso que você disse, ok? E aí isso vale dinheiro, não é? Às vezes esse clube não está a precisar mais de outras coisas e troca essa posição por outro jogador que já é conhecido do outro jogador do clube. Pronto, então perfeito. Isso é uma das formas. Outras formas é uma coisa que se chama o salary cap. Sabem o que é isso? Não. É o seguinte, neste caso do rugby, do Super Rugby, na Nova Zelândia, só pode gastar 4,2 milhões de dólares. Ah, sim, é verdade. Aquele fair play financeiro, não é o termo? Eles chamam salary cap, é o teto salarial, ok? E isso existe. Sim. Por exemplo, eles querem... O LeBron James, por um lado, quer ter um super time, mas por outro lado, assim, para eu ter um melhor time, ou eu baixo o meu salário para os outros, para o meu clube poder pagar melhores jogadores, ou se eu não baixo, olha, não vou conseguir tantos bons jogadores como eu para ser campeão. Aí é um equilíbrio, né? Sim, Zé. Teve um caso recente aí no Saracens, não teve? Ainda um clube que é nosso pai. O Saracens furou o fair play financeiro, não foi isso? Pronto, o Saracens passou o valor. Pronto, vocês que são do Band deveriam saber isso melhor que todo mundo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Foram rebaixados para a segunda divisão, né? Que financeiramente é um desastre isso, né? E pronto, vão ter que reconstruir tudo do zero, porque como extrapolaram durante 4 ou 5 anos completamente os salários, claro que se tornaram a equipa mais forte e foram campeões europeus, não é? Isso é natural, se você paga mais furando a lei, a regra que os outros todos estão cumprindo, é claro que você vai ter os melhores jogadores, não é? Natural. E acabou, pronto, só que você sozinho faz isso, os outros 12 também votam, os outros 12 votam contra você, meu amigo. Tá certo. E pronto, foi isso que aconteceu. Mas isso, pronto, são formas de limitar. Então, belo exemplo de equilíbrio competitivo. Ok? É através dessas formas que se tentem procurar o equilíbrio competitivo nas competições profissionais. Nas amadoras é ao contrário, é pela limitação dos custos. Ou seja, qual é o maior gasto que nós temos nos nossos clubes de rugby? Em São Paulo? Todos os clubes de rugby do Brasil. São Paulo é quem tem menos.
Nós gastamos muito com campo e com campo para jogo e com comissão técnica, né? Pronto. Porque vocês têm uma coisa que mais ninguém tem no Brasil. Vocês têm outros clubes com quem jogar. Sim. Nós não temos. Viagem. Não, assim, o nosso 90% dos orçamentos são sempre questão de viagem, não é? Então, isso é uma coisa que eu digo que São Paulo é muito bom, Se houvessem outras cidades no Brasil que consigam fazer a mesma coisa, campeonatos estaduais ou municipais, metropolitanos, que sejam assim competitivos como é o vosso, a seleção dessas cidades vai conseguir jogar com a seleção de São Paulo, não é? Porque hoje em dia há uma grande... Se formos fazer um campeonato interestadual, vai haver uma grande diferença. Mas aí eu vou entrar com o equilíbrio competitivo da Nova Zelândia, que seria o seguinte: como é que eles fazem na Mitre 10 Cup, que é o campeonato nacional da Nova Zelândia é entre províncias. Repare, sim, eles têm 3 cidades que são muito melhores que as outras, que é Auckland, Wellington e Christchurch. Pronto. Eles têm que escolher 24 jogadores que têm que pagar um limite máximo de $1 milhão de dólares neozelandeses. Ok, então não conseguem contratar 24 profissionais, é impossível. Dos Crusaders, isso é impossível. Mas eles têm lá uns 8 a 10 jogadores que são dos Crusaders. Normalmente não vão ser os melhores, porque os melhores foram para a seleção. Ok? Então começa logo. Sim. A seleção de São Paulo, os melhores jogadores não estariam na seleção de São Paulo. Os melhores jogadores estariam jogando na seleção do Brasil, porque é ao mesmo tempo o campeonato. Ao mesmo tempo que os All Blacks estão jogando o Rugby Championship e esses jogos todos internacionais, está tendo o campeonato nacional interprovincial. Então, logo, os melhores de todos não vão jogar na seleção de São Paulo, vão jogar na seleção do Brasil. Depois, a seleção de São Paulo vai escolher 24. Tudo bem, escolheu 24. Mas o São Paulo tem muito mais que 24 bons jogadores, certo? Imagina que tem 100 bons jogadores. Os outros 76 vão ficar a ver navios? Não vão ficar. Não vão. Eles podem ser contratados para jogar por qualquer outra seleção. E aí entra. Nós estamos num nível amador, certo? Claro que São Paulo diz, não, eu vou selecionar estes 24. Mas eu não vou pagar nada, não preciso pagar nada, né? Imagina, a Federação diz isso. Mas aí o 25º vai ser contratado para jogar pelo Rio de Janeiro, ou por Minas, ou por Paraná, pela seleção. Só que aí ele vai jogar por quem? Vai jogar por quem pagar melhor, não é? A não ser que tenha uma namorada, ou uma família, ou alguma coisa, é assim. Ele vai ter que dormir em algum lugar, vai ter que ficar, vai ter que abandonar o emprego onde ele está em São Paulo, ou vai ter que abandonar a faculdade, ou durante um certo tempo vai ter que abandonar, não é? Então isso, sim, ele vai ter que ser pago. Chega a uma certa altura em que o 24º selecionado talvez prefira não ser selecionado para ser chamado para as outras seleções do que ser selecionado para São Paulo. E aí a Federação Paulista, para assegurar os melhores, vai começar a ter que pagar alguma coisa. Espera aí. Claro que vai pagar menos porque o cara não vai sair de casa, né? Não precisa pagar tanto. Mas começa. E aí, pronto, aos pouquinhos, eu acredito que seria por aí a primeira semi-profissionalização das federações. Seria pelas seleções provinciais. E isto vale também para os meninos. Vocês todos aqui são seleção, são do Bandes, provavelmente estão muito alguns de vocês jogam ou irão jogar ou jogariam se não tivéssemos parados, não é? Pela seleção do Brasil, certo? Quando for fazer uma formação, a seleção de São Paulo, os que vão para a seleção do Brasil não jogam pela seleção de São Paulo, os 24 primeiros escolhidos jogam pela seleção de São Paulo e os outros estão livres para serem contratados pelas outras federações. Isto são formas de procurar o equilíbrio competitivo, que é isso que acontece no caso, nas competições amadoras. E pronto, a conclusão foi essa e agora queria trazer aqui uns exemplos, ok? Bom, isto é a Ilha do Sul da Nova Zelândia.
Não sei se já olharam alguma vez o mapa, ok? E aqui, né, aqui onde eu estou aqui é Christchurch, que é onde jogam os Crusaders, ok? Tudo aqui vermelho é da área dos Crusaders e azul é da área dos Highlanders, do Sul. Ok. Esta região a vermelho toda se chama Canterbury. Do mesmo jeito que se chama Pampas na Argentina, nós chamamos o Pantanal, ou chamamos o... Pronto, essas zonas, aqui se chama Canterbury lá. E eles, em Canterbury, têm Canterbury Rugby Football Union, a federação, não é? De Canterbury, Mid Canterbury e South Canterbury. São 3 federações separadas. Um pouquinho aquilo que parece que vai acontecer mais cedo ou mais tarde em São Paulo. São Paulo capital, São Paulo Vale e São Paulo interior, não é? Mais cedo ou mais tarde é natural que aconteça. A Federação Paulista se desdobre. Mesmo que seja em departamentos. Mas é natural que isso aconteça, não é? As próprias seleções que vocês começam a apresentar começam a ser assim. É mais fácil, é mais prático, não é? O que é que aconteceu? Na região de Canterbury, somente Canterbury, eles já têm a zona vermelha, que é North Canterbury, Ellesmere Division, que é à volta do lago Ellesmere, e azulzinho aqui, que é na cidade de Christchurch. Então, provavelmente, isto foi o próprio CEO que me falou, provavelmente, há 5, 10 anos, vão se dividir em mais 3 federações. Bom, outro exemplo. Northland, que é a última, cá em cima de todas. North Harbour, que é a zona norte da Baía de Auckland. Auckland, que é a cidade, ainda é azulzinho ali. E o primeiro quadradinho aqui, preto, que é Counties Manukau. Inicialmente, tudo isto era Auckland. Federação de Auckland. Mas aí, os clubes vão se emancipando e dizem, agora nós queremos fazer uma federação aqui só que é de Northland. Nós queremos fazer uma que é só de North Harbour. E Counties a mesma coisa. E isso acontece por todo lado nos 3 países, ok? Então, as limitações geográficas, elas são muito importantes e as conexões dos seus nomes com eu imagino, vou fazer uma brincadeira, o pessoal do Vale são os caipiras, não é? Todo mundo sabe que os caipiras. Então, acaba que ter esse... É uma brincadeira, mas que é tão óbvio que é uma marca muito forte. Você pode usar isso como um apelido daquela seleção, tranquilamente, não é? Eles se sentem orgulhosos e todo mundo percebe logo, não, aqueles caras são os caipiras. Não, pronto, é muito forte essa conexão. Na África do Sul, eles têm 9... Nós temos 27 estados no Brasil e eles na África do Sul têm 9 províncias. Mas têm 14 federações, ou seja, algumas províncias têm mais do que... Ou seja, Western Cape tem 2 federações, Orange Free State tem 2 federações, Gauteng tem 3, então acaba que são 14 federações em 9 províncias. Eu queria falar sobre estas 2 aqui, que são as dos Bulls e a dos Lions, ok? Aqui é Pretória, que tem o seu campeonato, que se chama Carlton League, e aqui é a zona dos Lions, de Joanesburgo, que o campeonato dos amadores, dos clubes amadores, se chama Pirates Grand Challenge. Então o que acontece? No estado vizinho, isto aqui é uma savana gigantesca. Sabem aquelas imagens da África que nós temos, de savanas, uma coisa gigantescas, tudo ou plantado ou não, mas natureza gigantesca, aquilo perder de vista. Aquilo é assim. Então cidades são muito poucas e muito longe umas das outras. Então, esta é a capital do estado, da província, que é Puffertstrom, está aqui. Puffertstrom, está aqui, ok? E aqui é uma cidade chamada Rustenburg, que é uma cidade muito rica, porque tem 50% da platina do mundo é nas minas desta cidade aqui, nesta região aqui. 50% da platina no mundo inteiro, imagina. A cidade é muito rica. Então o que acontece? Mas entre eles estão distantes uns 300 km. É longe. Se tivesse alguns clubes pelo caminho, tudo bem, mas não tem clube nenhum entre um e outro. Aquilo é mesmo uma estrada, uma reta gigantesca que eu fiz. É incrível. Agora, é muito mais fácil para eles. Estes aqui jogam,
pediram para jogar no campeonato de Pretória, como convidado. Os de Pretória dizem, ok, você pode jogar, joga a fase toda, todos contra todos, mas depois nas semifinais você não pode, porque você não pode ser campeão daqui, não é? Já a Universidade de Puffertstrom joga nos Lions e os Lions dizem, não, você pode ser campeão também, não tem problema. Não é muitas vezes que foi, mas já foi umas 4 vezes campeão. Em 100 e tal anos, mostra que não há essa limitação. Então isto aqui são exemplos que eu tenho trazido, porque eu realmente, eu vejo muito Brasil e Portugal nesse aspecto do rugby amador, estamos muito próximos, ok? E principalmente São Paulo e Lisboa são muitíssimo próximos. Walter, em Portugal, os clubes são todos de Lisboa e tem 2 convidados, que é a Académica de Coimbra e o CDUP do Porto. Se você for ver 50 anos de campeonatos de Portugal, são os clubes de Lisboa com esses 2 convidados. E se você for olhar aqui os campeonatos do Brasil de clubes também, são 5, 6 clubes de São Paulo, sempre com o Desterro, Farrapos agora, porque antes nem vinha, e Curitiba. E a verdade é essa. E Niterói, peço desculpa, que foi campeão umas 4 vezes. Atenção, não é para deixar de volta de lado. Mas a verdade é essa. Acabam que, para participar de uma competição mais forte, eles têm que jogar como convidados, não é? Sim. E ser aceitos. Tudo isso deve ter... E tem custos, portanto, para ser aceito, tem que todo mundo estar de acordo, não é? Sim. E pronto, eu quase terminei. Tinha aqui, era qualquer coisa. O que é que eu tinha aqui? Não tinha. Esqueci. Não sei porque é que não está aqui. Não gravei. Ou era isso. E pronto, e este senhor é o meu grande ídolo da minha vida, fora do rugby, dentro do rugby. E eu não torço mais pela África do Sul do que pelos outros por causa dele, mas obviamente que tem alguma influência. Eu sou apaixonado pelos 3 países em termos de rugby, vou ser honesto. Okay? O rugby é o esporte número 1 na Nova Zelândia, isso é indiscutível, é igualzinho ao futebol no Brasil, igualzinho, ou seja, todo mundo só quer saber de rugby. Na África do Sul não é bem assim, portanto, a população pobre joga futebol, isso é claramente, é o esporte número 1, mas o rugby é o número 2 e é muito mais organizado e é campeão do mundo, não é? Enquanto o futebol tem vezes que não se classifica nem para a CAN, nem para o campeonato africano, eles 16 é o país mais rico da África e mesmo assim conseguem não se classificar, isso é mesmo de muita desorganização. E na Austrália é um caso específico, que é, eles não são de jeito nenhum o esporte principal, é o 5º ou 6º esporte na Austrália. A questão é que o esporte principal lá, os 2 esportes principais são o futebol australiano e o rugby league. Esses são os 2 esportes principais. E o rugby league e o rugby union, que é o nosso, na Austrália não tem problemas nenhums. Claro que porque é tudo questão profissional. É engraçado. Eu não falei há pouco que eu queria falar agora sobre a questão da base, Walter. Quando eu estava indo de avião, uma viagem de 14 horas de Dubai para Sydney, e do nosso lado estava uma família, um pai e a mãe, 2 meninos e uma menina. E aí conversámos, eu perguntei, e ele me disse, não, o meu filho joga rugby, não sei quantos. Ah, que legal, não sei o quê, como é que é. Lá me disse a escola dele, mas ele joga na escola, mas também joga num clube. Na verdade são 2 clubes. Como assim joga por 2 clubes? Porque sábado de manhã ele joga pela escola, sábado à tarde ele joga pelo clube e no domingo ele joga pelo clube de rugby league. Ou seja, os próprios pais com aquela incentivam muito que se faça o esporte para que consigam ter as bolsas universitárias. Chega aos 17, 18 anos, que é a vossa idade, na hora de entrar na faculdade, se quem está dando a bolsa é o Rugby League, meu amigo, peço desculpa, mas eu não vou dar. Ou se é o Rugby Union e o cara até era o craque do League, me desculpa o League, eu vou jogar. Então é tudo uma questão pragmática, ok? Contratos. E tem bastante jogadores que mesmo no adulto trocam. E os amadores, então, eles jogam no final de semana, jogam 2 jogos. Eles jogam 2 jogos. Jogam um jogo do Union e jogam no domingo um jogo do League. Porque eles querem continuar a tentar ir mais longe até o dia que eu tiver que escolher só um.
Mas a questão é, só deixa de jogar os 2 jogos quando tem um contrato. Quando tem um contrato, aí acabou. Você tem que cumprir o contrato, portanto não vai poder brincar. É como o jogador de futebol, não deveria poder sair à noite, não é? Não deveria poder sair para a balada, não deveria poder fazer jet ski, não podia esquiar na neve, essas coisas que existem na Europa e que o Neymar não conseguiu ainda aprender, não é? Estou brincando, mas é verdade isto, ok? E isso acontece. Está no contrato, tem que ser cumprido, né? E está lá escrito, você não pode fazer isto, você não pode fazer aquilo. E isso era o que eu queria trazer sobre o rugby desses 3 países. Não sei o quanto vocês já conheciam ou não conheciam. E tem muita coisa daqui que eu não conhecia. Foi somente indo lá que fiquei a sabendo, né? Professor, eu queria agradecer muito toda essa quantidade de conteúdo e de ensinamento, todo o seu tempo aqui com a gente. Eu vou deixar para falar com você no final aí o capitão da equipe, tá? Porque a gente segue todos os protocolos do rugby aqui, a gente tenta passar muito sobre a cultura do rugby, aquela que nós acreditamos, aquela que a gente faz realmente entender por que a gente pratica rugby. E aí eu queria, antes do capitão falar aí, quando você for fechar, queria falar por que você jogou rugby. Como é que foi? Como é que foi que você começou? Eu falei que o meu tio foi um dos melhores jogadores de Portugal, não é? Mas o Direito nunca tinha sido campeão. E aí ele depois, os meus primos já jogavam, brincadeira de final de semana com os meus primos, eu não sei quando foi a primeira vez que eu peguei na bola de rugby. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu derrubei algum dos meus primos ou fui derrubado, não é? Não faço ideia. Éramos muito, muito crianças mesmo. E estou falando mesmo, 4, 5, 6, 7 anos, não faço ideia. E aí depois, claro, o Direito era o clube do meu tio, nós começámos a jogar juntos. Eu tenho um primo que é da minha idade, o meu irmão mais novo, 4 anos, tem o primo também é da idade, o outro também é da mesma idade, e acabámos que jogámos todos, sempre estivemos no Direito. Então a razão, obviamente, que foi essa, né? Esse meu tio foi muito importante porque, ao mesmo tempo, ele depois foi treinador do clube e acabou que foi campeão. Quando o Direito foi campeão, ele foi treinador. Portanto, isso é importante. Um clube que até 98 nunca tinha sido campeão, um clube de 1952 nunca tinha sido campeão, era um vice eterno, e desde 99 fomos campeão 11 vezes, ou seja, nós hoje somos a grande referência em Portugal. Né? E ele foi treinador, e depois também foi selecionador, e aquilo pelo qual realmente ele é mais conhecido por todo o mundo em Portugal, porque ele foi presidente da Federação durante 8 anos, e foi quando Portugal foi à Copa do Mundo, era ele que era o presidente. Então que legal. Ele pegou no Tomás Moraes e pronto, e conseguiu lhe dar todas as condições e pronto, foi tudo muito bem trabalhado, tudo junto, tudo coincidiu e tudo, as estrelas todas ficaram muito bem alinhadas e deu tudo certo. E pronto, a razão é essa, né? E depois são os amigos, e aí, né? Aí o que te leva para um clube é uma coisa, o que é que você fica é claro que são os amigos e amizades. Sim. E você também, ser um bom jogador da equipe, você se sente bem, não é? Eu imagino que o Walter, há 40 anos, sei, há 30, 40 anos, quando é que começou? Acho que era fácil perceber que era um pouquinho mais rápido que os outros, não é? Foi natural, assim, para mim também. Eu venho de outro esporte, né, Zé? A gente já falou sobre isso, eu venho de outro esporte, mas o rugby, ele faz a gente mudar alguns conceitos, né, cara? E é por isso que minha família tá aí, né? Boa parte da minha família pratica, eu pratico, claro que pratica quem quer. Mas é que eles veem uma paixão tão grande por quem pratica já, que aí fica. Eu vou ser honesto, eu costumo dizer que o espírito do rugby é nada mais do que espírito esportivo e que nós embrulhamos com algumas coisas que são características nossas, do nosso esporte, não é? Mas os outros esportes todos, quase todos, também têm coisas muito boas, de espírito esportivo, não é? Os únicos que acabam que são ruins, no Brasil, em Portugal, é o futebol, nos Estados Unidos é o basquete, o futebol americano, o beisebol, porque existe o Eldorado, não é?
E aí vale tudo, ou seja, os pais que pagam por baixo da mesa aos treinadores para botar os filhos para jogar no time. Pronto, e aí os meninos sabem que não mereciam estar no time e estão, e os outros que não estão sabem, este aqui só está porque, pronto, aconteceu aqui alguma coisa estranha, e aí você já desde criança começa a perceber as coisas todas ruins que tem, não é? Então não é o futebol, porque o futebol nos Estados Unidos deve ser muito, muito bom nesse aspecto pedagógico, porque não tem esse Eldorado, não é? Então eu costumo dizer, agora é claro, pô, o nosso rugby tem aquelas coisinhas especiais que são nossas e que por alguma razão nós estamos, tem a ver connosco, depois também tem a ver com essa afinidade que nós temos, não é? Com esses detalhes que são nossos e que, pronto, e que nós gostamos mesmo e tem muito a ver connosco, não é? Acho que tem isso, não é? Porque você e eu, todos aqui somos completamente, irracionalmente fanáticos de um clube de futebol, não é verdade? Sim, e aí eu aproveito essa sua deixa aí, porque o capitão é um tricolor, assim como você, só que ele é paulista e você é baiano. Então, é um Bambi freguês. Então, o capitão aí, o Cauã, por favor, Cauã, dá as últimas palavras aí, em nome do Bandeirantes, para o nosso convidado, para o nosso professor, por favor. Primeiro, antes de tudo, queria falar que esse ano o São Paulo vai ganhar tudo, então, só para deixar claro. Tinha que começar assim, né? E depois, eu gostaria de falar que o assunto da reunião de hoje era um assunto tipo, de muita curiosidade minha, que eu realmente não sabia como funcionava, porque eu vejo tanto campeonato, tanto time da Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, e eu não sabia como funcionava. Então, acho que foi muito interessante, e pelo que eu conheço do grupo, muito interessante para os outros também. E outra coisa também é que uma forma da gente se manter conectado com o rugby e unido como time, então qualquer forma de reunião é válida. Então, da minha parte é isso aí mesmo. Valeu. Obrigado, professor. Espero que a gente tenha mais terceiros tempos e mais oportunidades aí, viu, professor? Muito obrigado pelo seu tempo, por toda a sua, pelo todo o seu amor ao rugby e pela nossa amizade eu não preciso agradecer porque vai durar muitos e muitos anos ainda. É isso mesmo. Obrigado pelo convite e vou dizer que foi a primeira vez que eu estou fazendo isto com outros clubes. Assim, obviamente foi pela questão de Walter e eu a gente ter esta proximidade, mas é uma coisa que, assim, do mesmo jeito que vocês estão doidos para derrubar todo mundo, sair derrubando e marcar uns traizinhos aqui nos treinos, só nos treinos, não estamos nem falando de jogo, né? Estamos todos doidos, né? E nós, treinadores, também estamos, assim, doidos para poder dar um treino, para poder participar. Então, esta forma que hoje temos de nos conectarmos é uma forma da gente atenuar essa saudade, essa ansiedade e aproveitando, olha, vamos partilhando conhecimentos uns com os outros e pronto. Às vezes não havia tanta coisa que na vida corrida que não temos tempo para nada, e isso tem sido bom nesse aspecto. Tem havido bastantes momentos destes noutros âmbitos também, e acaba que o conhecimento é partilhado. Eu acho que isso é muito saudável. Valeu, professor. Muito obrigado. Galera, muito obrigado. Sigam os treinos aí. Vamos continuar forte, junto, unido, que nosso time é uma família. Somos todos mais que irmãos. Valeu, professor. Um abraço. Um abraço para todo mundo. Tchau. Fala.